Capítulo 37 Ajudando e sendo ajudado. Mingonzi agarrou os ombros de Ming Xiao e olhou para ele como se ele fosse um deus. Os seus lábios tremiam e uma grande esperança brilhou em seus olhos. Pequeno Xiao, como você fez isso? Como isso é possível? Com isso, você pode salvar a nossa família. Por favor, me diga. Mingonzi olhava nos olhos de Ming Xiao e suplicava para que ele dissesse como ele removeu a marca de controle da alma. O próprio Ming Xiao, que havia feito aquilo, ainda não conseguia acreditar no que aconteceu. Porém ele tentou se manter calmo e apontou para Zhao Tian. Elder, eu não sei como. Mas foi ele quem me ensinou. Zhao Tian ainda estava de braços cruzados e estampava um enorme sorriso no rosto. Aquele sorriso, era um sorriso de satisfação e orgulho. Mingonzi se virou para Zhao Tian e o olhou em adoração. Ele caiu de joelhos e abaixou a cabeça. Júnior. Muito obrigado. Por favor, perdoe este elder. Eu fui arrogante e não consegui enxergar que você realmente seria a nossa salvação. Este elder está extremamente envergonhado. Zhao Tian olhou para Ming Shui e depois para Mingonzi. Ele colocou as mãos nos ombros de Mingonzi e disse, Elder, por favor, levante-se. É absolutamente normal que o senhor não confie em mim. Nós nunca nos vimos antes e o senhor está apenas tentando proteger a sua família. Se o senhor realmente quer salvar a família Ming, levante-se e ajude o Ming Xiao. Apesar de estar se sentindo superior a tudo, Zhao Tian manteve um tom respeitoso e pediu gentilmente. Mingonzi se sentiu envergonhado e se levantou. Ele deu mais uma olhada em Ming Xiao e perguntou para Zhao Tian, Júnior, como posso ajudar Ming Xiao? Zhao Tian disse em tom de aviso, eu ensinei para ele como remover a marca de controle da alma, mas irei ensinar somente para ele. Ele também não pode ensinar para ninguém. A marca de controle da alma tem um sensor de proteção que avisa ao dono se ela estiver sendo removida. Por isso, eu fiz diversos selos nas paredes que impede que qualquer informação saia deste quarto. O dono da marca irá perceber que a marca foi removida somente após 3 dias, que é o tempo que a ligação demora para desaparecer. Durante esse tempo, será como se a marca ainda estivesse lá. Irmão Ming Xiao, você acha que consegue desenhar todos os selos das paredes? Zhao Tian perguntou. Ming Xiao apertou os punhos e disse com determinação, vai demorar algumas horas. Mas eu consigo. Bom? É melhor você conseguir, porque se eu sair da escola, a família Lin irá me matar. Os selos têm uma duração de 32 horas. Você deve remover todas as marcas o mais rápido possível. Também. Eu acho melhor que vocês mantenham sigilo no dia em que forem retirar as marcas. Eu acredito que vocês já tenham ciência, mas com certeza, tem um traidor no meio de vocês. Mingonzi concordou e disse, nós já sabemos que existe um traidor na nossa família. A pessoa que envenenou as bebidas só pode ser alguém de dentro. Zhao Tian olhou para Mingonzi e concordou, o elder é esperto. Então eu creio que o elder já tenha bolado um plano de ação. Mingonzi, sim. Com o pretexto de fazer uma reunião de elders, reunirei todos os elders da família e irei trancá-los no grande salão da família. Assim, enquanto Ming Xiao estiver retirando as marcas, ninguém poderá sair do salão. Quando a família Lin descobrir que as marcas sumiram, já vai ser tarde demais. Aquele que não tiver a marca de controle da alma provavelmente será o culpado, mas se ele foi marcado,
Teremos que investigar isso depois. O mais importante é a nossa liberdade. Depois, a gente encontra o culpado. O plano e o raciocínio de Mingonzi surpreenderam Zhao Tian. Zhao Tian até pensou em uma coisa parecida, mas ele levou horas para bolar esse plano. Porém, Mingonzi pensou isso em questão de segundos. Zhao Tian nem se atreveu a falar mais nada. Ele simplesmente resolveu deixar aquilo nas mãos de Mingonzi. Gold, você disse que não posso aumentar a minha força e enriquecer através da medicina e da alquimia, não é? Zhao Tian perguntou. Gold, moleque, pergunta logo o que você quer saber e pare de fazer essas perguntas retóricas. A resposta truculenta de Gold fez com que Zhao Tian fizesse uma cara feia. Se eu utilizar esse conhecimento para outros fins, não vai ser um problema, vai? Zhao Tian perguntou, mas ainda estava com medo de levar outra patada. Gold, desde que isso não afete o seu cultivo ou lhe dê mordomias durante a sua jornada. Eu creio que não. Zhao Tian, certo? Você pode me dizer quando eu passar do limite? Gold, não? Um não seco foi a única resposta que Zhao Tian conseguiu. Zhao Tian olhou para Ming Shui e disse, Irmã Ming Shui, eu acho que em alguns dias a sua família será salva. Quando eu puder sair da Escola Estrela da Guerra em segurança, eu irei visitá-los. Os olhos de Ming Shui brilharam e as suas bochechas coraram. Ela sabia claramente o que significavam aquelas palavras. Mingonzi agradeceu Zhao Tian mais uma vez e se retirou do quarto. Ele não queria que aquela visita levantasse suspeitas. Apesar de que ninguém iria imaginar o que realmente aconteceu, Mingonzi simplesmente não podia arriscar. Ming Shui também se despediu e saiu. No quarto, ficaram somente Zhao Tian e o perplexo Ming Xiao. Zhao Tian não falou nada e Ming Xiao tomou a iniciativa. Irmão, o que você fez pela minha família? Eu não faço ideia de como pagar. Eu ficarei te devendo isso eternamente. As palavras de Ming Xiao foram duras com ele mesmo, e aquilo fez com que Zhao Tian se sentisse constrangido. Ele segurou mais uma vez nos ombros de Ming Xiao e disse com uma cara de alerta, Ming Xiao, você deve estar ciente da importância do que você vai fazer. Então, fique aqui e faça os selos nesse quarto. Temos que garantir que nada sairá errado. Ming Xiao compreendeu as palavras de Zhao Tian e concordou. Com a tutela de Zhao Tian, Ming Xiao ficou por horas fazendo os selos. Quando Ming Xiao conseguiu fazer os selos de forma perfeita, ele estava totalmente coberto de suor. Fazer aqueles selos consumia muita energia espiritual e Ming Xiao estava completamente esgotado. Após agradecer incessantemente a Zhao Tian, Ming Xiao se retirou do quarto e voltou para a sua casa. Levariam cerca de 3 dias até que o problema da família Ming fosse resolvido. Assim, Zhao Tian resolveu sair daquele quarto de enfermaria e ir para o quarto dos discípulos. Zhao Tian perguntou para um elder e ele indicou o caminho do quarto de Zhao Tian. Ele então caminhou um pouco e chegou até o prédio onde os discípulos da Escola Estrela da Guerra estavam alojados. Enquanto percorria o caminho, Zhao Tian era o motivo de diversos cochichos e olhares de admiração e ódio. O quarto de Zhao Tian estava com a porta meio aberta. Zhao Tian tocou na porta mesmo assim e uma voz surgiu de dentro. Entre. A voz respondeu. Zhao Tian reconheceu a voz e entrou. Coincidentemente, o colega de quarto de Zhao Tian era alguém que ele havia conhecido há alguns dias. O colega de quarto de Zhao Tian era Gu Ren.
O quarto era um pouco pequeno e havia duas camas. Duas pequenas escrivaninhas estavam nas cabeceiras de cada cama, dois pequenos guarda-roupas estavam na parede oposta, no fundo, havia um pequeno banheiro, com um lavabo. Gurren estava sentado na cama enquanto abotoava uma túnica branca. Rorro. Então o meu colega de quarto finalmente chegou. Seja bem-vindo. Gurren disse. Zhao Tian acenou de volta e disse, então você será o meu colega de quarto. O destino é realmente um brincalhão. O que você disse? Gurren não entendeu as palavras de Zhao Tian. Nada. Apenas pensei alto. Haha. Zhao Tian riu e encerrou o assunto. Gurren se apressou e se despediu de Zhao Tian, com licença, eu estou indo. Eu tenho que ir para a biblioteca de técnicas e depois ao salão de armas. Como você acabou de chegar, você não deve conhecer a escola. Tem um mapa da escola na escrivaninha. Depois que se instalar, vá para a biblioteca de técnicas e ao salão de armas. Você poderá escolher algumas técnicas e uma arma para você. Zhao Tian agradeceu e arrumou a sua cama. Porém, ele não teve trabalho nenhum para se instalar, porque na verdade, ele não tinha nada para guardar. O guarda-roupas de Gurren estava lotado e o lado dele era extremamente luxuoso. Desde os lençóis até os travesseiros, tudo era de primeira qualidade. Aquilo fez Zhao Tian sentir um pouco de inveja. Num quarto tão pequeno, a diferença entre os dois lados, era como se fosse a divisa entre um país extremamente rico e um país de mendigos. Zhao Tian balançou a cabeça e parou de pensar em coisas inúteis. Ele sempre foi pobre, não ia ser agora que ele começaria a sentir esse tipo de coisa. Ele deitou na cama e começou a pensar. O que Gurren disse era realmente bom. Porém para Zhao Tian, ir até a biblioteca de técnicas era inútil. Era certo que não iria existir nenhuma técnica da luz lá. O salão de armas era realmente tentador, mas Zhao Tian estava pensando em como iria aumentar a sua força. Ele então resolveu conversar com Gold. Gold, você poderia me ajudar com o meu treinamento? Zhao Tian perguntou já esperando uma resposta ríspida. Sim. O que quer? Gold respondeu tranquilamente. Naquele momento, Zhao Tian simplesmente desistiu de entender Gold. Numa hora ele era grosso como um tronco de árvore, na outra, ele era compreensível e tranquilo. Aquele cara era simplesmente imprevisível demais. Zhao Tian se concentrou e perguntou, você tem alguma outra técnica para me ensinar? Os estilos da Fúria do Céu são extremamente poderosos, mas todos os ataques são de poder bruto e de destruição em massa. Mas eu preciso aprender alguma técnica que eu possa usar em uma luta e não exploda uma arena toda hora. Você está certo? Mas não há nenhuma outra técnica que você possa usar. Pelo menos não que eu saiba. Técnicas para iniciantes eu já me esqueci faz tempo. Gold respondeu. Zhao Tian se sentiu desanimado. Ele queria lutar em torneios e competições, mas com os estilos da Fúria do Céu seria difícil para ele lutar sem chamar a atenção. Sem contar que a chuva estelar, por exemplo, era uma técnica difícil de mirar e gastava muita energia. Se um inimigo desviasse, Zhao Tian seria um alvo fácil. Gold, não se desanime. Você compreendeu os princípios de como extrair a energia da luz. Você pode criar técnicas mais concentradas e menos extravagantes se aplicar esses princípios. Mas isso, depende de você.
Zhao Tian, você pode me orientar? Gold, sim. Zhao Tian simplesmente não estava entendendo Gold hoje. Zhao Tian se levantou, pegou o mapa da Escola Estrela da Guerra e decidiu ir para o Salão de Armas. O Salão de Armas ficava num palácio majestoso, enfeitado de prata por todos os lados, uma enorme espada e um enorme machado estavam cruzados na entrada do salão. Zhao Tian ficou um pouco atordoado com tamanha extravagância. Ele ficou parado e boquiaberto feito um bobo. Demorou alguns segundos até que ele retomasse a compostura. Zhao Tian entrou no salão de armas e viu um local extremamente vasto, diversas armas estavam espalhadas por todos os lados, cada arma estava em um local próprio, algumas portas nas laterais do salão estavam trancadas. No topo de cada porta tinha algumas palavras. Armas dominadoras e armas da alma, esses eram os dizeres. Somente alguns élderes e discípulos do núcleo da Escola Estrela da Guerra podiam entrar naquelas salas. Todas as armas que estavam disponíveis para os discípulos ordinários estavam no primeiro salão. Todas eram armas espirituais, mas isso não deixava Zhao Tian nem um pouco desanimado. Com os olhos brilhando, Zhao Tian começou a correr pelo salão admirando as armas. Cada discípulo podia escolher uma arma. Assim que ele se decidisse, deveria sair do salão e não poderia trocar a arma novamente. O salão estava um pouco cheio e muitos ficaram olhando para Zhao Tian, que corria como um abestalhado. De repente, os olhos de Zhao Tian se focaram em uma espada curta. A espada era exatamente igual à espada que Zhao Tian ficava admirando na praça mercante. Zhao Tian correu até ela. Um grupo já estava próximo dela, mas ninguém pegou. Ela é igualzinha à espada dos meus sonhos. Zhao Tian disse admirado. Gold sorria na consciência de Zhao Tian. Ha 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 ha. Isso vai ser engraçado. Gold murmurou. Zhao Tian não escutou o que Gold disse. Ele esticou a mão, a fim de agarrar a espada antes que alguém a pegasse. Asterisco Ting asterisco Zhao Tian fez uma cara feia. Quando ele tocou a espada, ela se rachou e estilhaçou na mão dele. O grupo que estava próximo de Zhao Tian olhou para ele com uma cara de que ele tinha acabado de fazer uma merda e rapidamente se afastaram dali. Eles não queriam que ninguém pensasse que eles tinham ajudado Zhao Tian a quebrar aquela espada. Zhao Tian xingou, olhou para o lado, olhou para o outro e pareceu que mais ninguém tinha visto. Pé por pé, Zhao Tian se afastou dali e fez uma cara de quem não havia feito nada. Dessa vez, Zhao Tian viu uma espada longa. O cabo da espada era dourado e parecia ter sido banhado em ouro, a lâmina era vermelha e tinha um brilho magnífico. Zhao Tian se aproximou e segurou a espada. Asterisco Ting asterisco. A espada se rachou e estilhaçou. Os olhos de Zhao Tian estavam totalmente arregalados. As duas espadas que ele tocou se quebraram como se fossem de vidro. Novamente, ninguém viu. Zhao Tian saiu de fininho e fingiu que nada tinha acontecido. Agora, Zhao Tian viu uma imponente lança vermelha. O cabo da lança era todo adornado com couro, e na ponta havia uma reluzente lâmina vermelha e uma fita preta, que percorria quase metade da lança. Agora sim. É disso que eu estou falando. Isso não é feito de vidro como aquelas espadas. Zhao Tian se alegrou e tirou a lança da parede. Asterisco crack asterisco asterisco ting asterisco. O cabo da lança se despedaçou e lançou farpas por todos lados.
A lâmina trincou e se quebrou como vidro. Mas que porra! O que é que está acontecendo? Essas armas são todas feitas de vidro. Zhao Tian xingou. Todos olharam para ele e um elder rapidamente se apressou até ele. O elder aparentava ter uns 70 anos e tinha os cabelos e barba brancos. Você quebrou. Saia. Você quebrou uma das armas. Não poderá pegar mais nenhuma. O elder esbravejou. Zhao Tian nem tentou argumentar, ele simplesmente abaixou a cabeça e saiu desolado. Do lado de fora, Zhao Tian ainda estava deprimido. Todas as armas que ele se interessava e tentava pegar, explodiam. Somente um pensamento passava na cabeça dele: o quão azarado eu sou. Eu finalmente tive a oportunidade de conseguir uma arma. E toda vez que eu pegava uma, o treco quebrava. As gargalhadas de Gold eram tão altas, que Zhao Tian pôde ouvi-las. Do que você está rindo, Gold? Você estava bonzinho demais para ser verdade. Disse o desolado Zhao Tian. Ha 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 ha. Você nunca vai conseguir pegar uma arma daquelas. Gold disse gargalhando. Por quê? Zhao Tian perguntou. Moleque idiota. Você já tem uma? Gold disse. Já tenho uma. Como assim? Zhao Tian perguntou confuso. Você não olhou o seu domínio espiritual desde que você venceu aquele velho? Gold disse impaciente. O que isso tem a ver com uma arma? Zhao Tian questionou. Você é um burro mesmo. Cale a sua boca e verifique. Gold ordenou. Zhao Tian voltou para o seu quarto e sentou de pernas cruzadas. Ele se concentrou e começou a inspecionar o seu domínio espiritual. O domínio espiritual de Zhao Tian era como um mar de energia dourada, algo que se parecia com um rio de energia espiritual verde estava se destacando em meio à energia dourada. Zhao Tian não estava vendo nada de diferente. Ele já estava para desistir quando percebeu uma pequena luz. A luz era quase incolor e se misturava facilmente em meio a toda aquela energia espiritual. Zhao Tian foi até a luz e tocou naquele pequeno ponto de luz incolor. Asteriscos asterisco. O brilho incolor ficou dourado e quase cegou Zhao Tian. Zhao Tian rapidamente saiu do seu domínio espiritual e abriu os olhos. Quando Zhao Tian abriu os olhos na sua mão direita, havia uma foice que era um pouco maior do que ele. A foice era dourada e com curvas bem peculiares, alguns detalhes em couro no cabo e próximos à lâmina. A lâmina era enorme e extremamente afiada, a ponta da lâmina parecia ser capaz de perfurar qualquer coisa. Uma grande esmeralda verde estava cravada na base da lâmina. O Kuei! Que loucura é essa? Zhao Tian gritou de surpresa.